Quanto vai custar a minha obra? Olá pessoal, tudo bom? Geralmente quando eu abro aqui a caixinha de perguntas, as perguntas geralmente ela tem um cunho financeiro, alguma coisa sobre custos, etc. E uma das perguntas que eu mais escuto, muitas vezes até antes de fechar contrato, é quanto minha obra vai custar. E assim, não dá para saber especificamente quanto vai custar uma obra antes do projeto, mas dá para parametrizar. É exatamente saber quanto que vai custar essa obra usando alguns parâmetros. E o mais importante disso é que o cliente diga o que quer. Você, cliente, quanto mais específico você for, mais fácil vai ser para o arquiteto entregar aquilo que você deseja. Então você tem que realmente falar tudo aquilo que você quer. E quando eu falo ser específico, é dizer tintim por tintim. Por exemplo, vamos dizer que a gente está fazendo um estudo para a sua casa e você tem um terreno de 120 metros quadrados, ok? E nesse daí, você está querendo, sei lá, eu peço para você descrever a sua casa perfeita e com isso você descreve que quer 2 suítes, vamos colocar aqui, 2 suítes. Você quer também uma garagem para 2 carros, ok? Uma garagem para 2 carros, 2 carros na garagem. Você quer uma sala de estar e jantar grande, integrada com uma cozinha enorme, porque você morava num apartamento pequeno e a cozinha era muito pequena, você quer uma cozinha grande para receber pessoas e ficar integrado para poder assistir o jogo domingo, etc. Uma coisa assim do tipo, entendeu? Então pronto, você quer uma sala grande e pode ser que seja grande para você, não seja para mim. Então vale ressaltar a especificidade. Você quer sala de jantar e sala de estar juntas, integradas com a cozinha. Então, aqui se a gente for fazer uma matemática básica, uma garagem para 2 carros seriam mais ou menos 3 por 6, o que daria 18 metros quadrados. Então vamos lá, garagem aqui dá 18 metros quadrados. O seu quarto, por exemplo, um quarto bom é 3 por 3 e um banheiro bom é 1,5 por 3. Então daria 4,5 metros, com 9, 13,5. São 2 quartos, então são 27 metros quadrados no quarto. 27 metros quadrados no quarto, ok? E a gente tem uma cozinha grande. Vamos dizer que essa cozinha grande seja uma cozinha de 4 por 5, tá? Na sua cabeça isso é uma cozinha grande, na minha também. Então uma cozinha de 4 por 5 ficou 20 metros quadrados. E você tem uma sala de jantar mais ou menos de 3 por 7, que dá 21 metros quadrados. Tá aí, mas para que diabos eu quero saber as metragens da casa? Por que esse número aqui agora é interessante? Bom, para a gente usar a questão de parâmetros, o Sinduscon, Sindicato dos Construtores, ele libera uma tabela do CUB, que significa custo unitário básico, que é quanto você vai gastar na sua casa por metro quadrado. E assim, a gente sabendo exatamente quanto tem, a gente sabe quanto é que vai fazer. Eles liberam a tabelinha no site Sinduscon. Cada estado tem o seu. No caso, tem o Sinduscon CE. No caso, vamos dizer que a sua casa seja uma casa térrea. Então, ele vai dar mais ou menos aqui o valor de uma... Ele vai falar assim, com termo relacionadamente técnico, mas é assim, R1B, R1N e R1A. O que seria isso? Residencial unifamiliar básico, residencial unifamiliar normal, que eu prefiro N, de médio, e residencial unifamiliar alto, que é aquelas casas com um acabamento melhor e tal. Só um segundinho que eu vou pegar aqui a questão de valores para vocês. Pronto. O residencial unifamiliar básico, o metro quadrado dele começa de R$ 1.161,98. O médio, R$ 1.394,53. E o alto, R$ 1.711,55. Quando a gente fez isso, a gente
teoricamente sabe quanto é que é o total da casa, o total da metragem da casa. Só que aí também vem um porém. Eu poderia muito bem somar isso daqui. Vamos usar como exemplo aqui para via de regra o residencial unifamiliar médio. Se você está pensando em construir sua casa, acabamentozinho nem mais nem menos, alguma coisa intermediária. Então, não seria certo fazer exatamente somar tudo e fazer vezes isso, porque tem áreas que contam mais, tem áreas que contam menos. Por exemplo, para vocês entenderem, só uma relaçãozinha. Você consegue entender comigo, pensar que uma garagem, um pavimento coberto, sem nada, ela deveria custar menos do que um quarto, uma cozinha, uma parte de instalações elétricas, muita alvenaria, etc., acabamento, forro, piso? E do mesmo jeito, uma cozinha também vai mais do que um quarto? Então, não dá para fazer via de regra exatamente isso daqui. Bom, eu resolvi parar e vim aqui no quadro explicar para vocês do jeito que ficasse mais fácil, tá? Como eu estava falando, tem a questão dos coeficientes, que não dá para a gente simplesmente calcular a área toda, porque vai sair impreciso. Então, vamos lá. Garagens, como já tinha dito, 0,6, que é o coeficiente de 60% apenas do valor total, que seria 1.394,53, apenas 60% desse valor. E agora a gente entra em áreas molhadas, que é o que a gente entende por quartos por banheiros e cozinhas, tá? Então aqui deu 27 metros quadrados, que são os 20 metros da cozinha, mais 3,5 metros de um banheiro, 3,5 metros de outro banheiro. Lavanderia pequena, 1x2, básica, funcional, coberta, telhada, simples, mas ela custa apenas 0,5, ou seja, 50%. E temos a área interna. A área interna é que a gente entende como quarto, as salas, áreas de uso normal. E a gente tem a caixa d'água. A caixa d'água, na realidade, é 0,5 e o barrilete mais 0,5. Porém, como as duas são a mesma coisa, bem dizer, eu utilizo por via de regra a caixa d'água como 1. E nesse meio desse café que eu poderia estar tomando com você, cliente, a gente resolveu falar, cara, eu tenho vontade de uma piscina, olha para mim quanto é. Certo? A piscina, ela custa geralmente 0,75. A gente conversou, bateu um café, resolveu uma piscina de 3x6, dá 18 metros quadrados, 75%, tá? E, Igor, quintal? Não vou construir no quintal. Para a gente fazer essa parte dos parâmetros, a gente tem que levar em conta o quintal. O quintal, sim. As calçadas, toda essa área não construída. Então, aqui só sobrou 14 metros quadrados de quintal. Provavelmente não ia passar na legislação do seu bairro, já que a gente está utilizando como terreno com base de 120 metros. Mas, nesse quesito, a gente gerou isso e ficou, por exemplo, a garagem, 18 metros quadrados vezes isso, custa R$ 15.060,92. Áreas molhadas, que são 27 metros quadrados, já vão para R$ 45.182. Quartos, que são a parte maior, quartos, salas de estar, que são 39 metros, que são vezes 1, aqui, que a gente já está na área interna, ele já dá 54.386. Então, esse custo todo avaliado aqui, daria no final essa parte aqui. O que daria um custo total dessa casa de R$ 145.449,50. Igor, qual a precisão disso? Cara, muito variável, cerca de 15%, e isso não leva em conta projeto, o lote do terreno, fundações, exaustores, bomba da piscina, entre outras coisas. E lucro do executor. Pensa bem, eu estou falando lucro do executor. Eu não estou falando sobre a questão de mão de obra. Mão de obra está incluso, como por exemplo, tijolo, pedreiro, pintura, pintor. É a pessoa que vai executar a sua obra, o dirigente, se não for você. Entende? Então, esses custos não estão totalmente feitos. E uma coisa, como eu falei, isso é muito variável. Essa área está sendo chutada com base no unicórnio. O que é o unicórnio?
a gente está dizendo que esse teu terreno aqui, por exemplo, de 120 metros quadrados, é um terreno de 8 metros por alguma coisa, sou ruim de matemática. E ele dá 120 metros quadrados, entendeu? Então, esses 120 metros quadrados que ele dão, a gente está contando que ele tem os 4 ângulozinhos aqui, ó, de 90 graus, direitinho, plano, não pega movimentação de terra, não tem desnível, não tem nada. Isso daqui é o terreno ideal. E é um unicórnio. Por quê? Sempre tem uma nuance que vai fazer a gente alterar a geometria. Alterando a geometria do terreno, como eu falei que era importante, altera-se o tamanho da área. Alterando o valor da área, altera o valor do preço. Então isso aqui é uma estimativa. Então se você está pensando em construir uma casa mais ou menos com esse parâmetro, fora a parte de projeto, executor, etc., está pensando apenas em material e mão de obra, a sua estimativa com variação de 15% será essa. 145.449,5. Então é mais ou menos isso que a gente faz quando a gente quer dar um orçamento. Se o seu executor for bom, é mais ou menos isso que ele faz. E aí ele coloca mais 15% se ele for seu amigo como lucro, mais 10% se der merda, que é o que é exatamente para ele se precaver, uma entrevista, alguma coisa, pedreiro que não veio, atrasou a obra, custou mais, material que demorou a entregar, e fecha o valor total, tá? Se você fizer o cálculo da sua sim, levar para um construtor, se eu estiver errado vai ser cerca de 10%, ou para mais ou para menos, tá? Se eu puder ajudar de algum jeito, obrigado, era isso.